Aí. E E aí, aí, Matheus? Tony? Como é Beleza? que vai, meu cara? Tranquilo? Beleza, tudo ótimo. Eu não tava achando o link aqui para acessar. Não tem problema, não. Como é que tá a minha voz aí pra você? Tá chiando, alguma coisa assim, ou tá ok? Não, tá normal. E a minha Ó, tá boa? tá ótimo, cara. Perfeito. Beleza. É isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. A gente já iniciou aí a contagem regressiva, o pessoal tá Uhum. entrando. Eu vou fechar minha câmera Tá. e na hora que terminar a contagem regressiva, eu já faço a sua introdução e aí a gente já libera aqui, beleza? Beleza, eu vou pegar uma aguinha ali. Ótimo.
Pessoal que está entrando, só mais um minutinho, já iremos começar aqui a nossa conversa. É isso aí. Let's go! Beleza. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí. Boa tarde. Quem está acessando a gente de casa agora no nosso webinar. Muito obrigado você que está assistindo depois aí a gravação no YouTube. Valeu pela audiência. Esse daqui é o webinar da CCM Tecnologia. A CCM Tecnologia é uma empresa especializada em infraestrutura para TI, principalmente focada em nuvem. Então, o que a gente mais faz é pegar esse sistema seu que está legado, que está local, levar isso daí para a nuvem de uma maneira mais modernizada e trazer toda a segurança que uma empresa com ISO 27001 traz. Mas tira isso de lado, a conversa não é essa hoje, porque o que eu quero falar hoje é com o cara que, o que dizer desse cara que eu conheço há pouco tempo, mas já admiro pra caramba, que é graduado em publicidade e propaganda na Universidade de Santa Maria. Para quem não conhece, vou fazer um resumo só aqui do que esse cara é. Especializado em gestão de negócios pela Dom Cabral, pós-graduado em Digital Mindset and Leadership pela Cornell University, é facilitador de liderança, coordenador do Com Jovem, que é uma capacitação para liderança de jovens empresários, principalmente do setor de transportes, diretor do CETSERGS, que é uma das dos maiores sindicatos patronais de setor de transportes do Brasil, sócio administrador da Edine Transportadora, que já conquistou vários prêmios, por exemplo, da Q-Comércio, né? Para quem não entende o que é o Q-Comércio, a empresa ela entrega um diagnóstico empresarial que depois resulta em uma análise desse negócio que servirá como base para a estruturação do planejamento estratégico e acompanhamento de resultados disso daí. As empresas se destacam, acabam ganhando essa premiação, eles ganharam bronze, ganharam prata. O cara atua no digital fortemente, tem uma puta presença lá, falando de temas como liderança, vida executiva e também alta performance. Apreciador de café como eu, o grande companheiro da Eugênia. Senhoras e senhores, com vocês, Gustavo Tony Bernardini. É isso aí, cara. Como é que você tá, Tony? Beleza, velho? Beleza, Matheus? Muito obrigado. Fico lisonjeado com essa introdução, né? Me fez eu me sentir importante aqui. Eu quase perdi aqui a voz, né, cara? Vai falando tanta coisa para falar que Deus me livre. Eu tive que anotar num pedação de papel aqui, 2 páginas para fazer só o resumo do cara. Eu acho que é o maior resumo que a gente teve em todas as nossas conversas aqui. E, cara, primeiro te agradecer, Tony. Muito obrigado por essa participação. Era uma conversa há muito tempo esperada. A gente queria já falar com você há algum tempo para beber um pouco dessa fonte, dessa sua experiência, dessa sua jornada. E a conversa hoje é justamente para a gente entender isso daí, essa sua jornada, e trazer isso principalmente para a parte de tecnologia, segurança e cloud, todas essas novas tecnologias e modernidades que a gente está vivendo. Então, cara, obrigado pela conversa mesmo. Valeu. Muito obrigado por esse currículo, né? Essa valorização, eu diria não é o currículo, a valorização do meu currículo, né? Mas é muito bacana. Nunca tinha ouvido ele assim, desse jeito. Me fez lembrar aqui uma frase que eu tenho colocado aí nos meus conteúdos para quem acompanha na internet, que é: no final você vai olhar para trás, vai se arrepender ou vai dizer que valeu a pena, né?
Aí eu ouvindo agora tu falar, eu olhei, valeu a pena Valeu a pena. esses anos de Que foi esses inclusive anos de esforço. é isso aí, que foi Tem inclusive a bastante conclusão que coisa. você deu no texto, né, valeu a pena, até agora valeu a pena, mas tem muita jornada ainda, vamos caminhar. Tem muita jornada, com E certeza. mas então pensando nessa jornada, eu já quero fazer o paralelo e começar a entender então um pouco dessa sua jornada, Tony. Como é que foi primeiro? Então vamos falar um pouco da, do Gustavo, do Tony, saindo lá de Porto Alegre, publicitário lá e assumindo então a direção da empresa da família, da Edini Transportes. É, como que foi essa transição para você? Que, quais os problemas que você estava enfrentando nesse momento? Bacana. Bom, eu sou criado no interior, né, no Rio Grande do Sul, cidade chamada Agudo, que é onde eu estou nesse momento aqui, Legal. no meu apartamento aqui na cidade. Mas me considero um cidadão do mundo, conheço algumas partes dele e viajo bastante pelo Brasil em função dos negócios, do próprio sindicato, né, que eu participo bastante ativamente. E, cara, assim, é uma história muito louca, assim, a minha história no transporte, né? Porque a minha família é de caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro durante muitos anos, aquele modelo que quem é do transporte sabe como é que funciona, o cara tem o caminhão próprio, compra mais um, vai indo, Aham. vai se organizando, né? E então me criei nesse meio do caminhoneiro, né? Mas eu decidi ir para outro lado, que foi a publicidade e propaganda, que é uma área que eu gosto muito, a área de marketing, né? Sim. E aqui próximo a Agudo, então, tem a Federal de Santa Maria que você falou. E na época meu pai dizia que se tinha faculdade federal, ele não ia pagar particular. Então até passei na particular, mas acabei indo para federal, né, que fui estudar publicidade e propaganda, formado em publicidade. Né, lá na faculdade também eu participei de uma coisa muito importante, que foi o movimento júnior, né, das empresas júnior. Ah, Na legal. época estava nascendo lá no final da década de 2000 ali, agora já é um movimento bem forte. E ali que eu conheci essa parte de gestão, de empresa, de liderança, que eu gosto muito, né? E ali fui para a área de games. Gostava muito de Sim. games, né? Inclusive fez Adorava. uma pós nisso também, né? Isso, comecei quando eu me formei, eu tentei trabalhar com meu pai, coisa não estava dando muito certo, nós não fechávamos umas ideias e fui para a área de games, que eu gostava muito de jogar videogame, gostava de narrativa, gostava de Aham. ação. Então fui para essa área e tava montando uma startup com dois colegas meus para games para mobile, que era uma coisa que a gente achava na época, em 2011, ali, que ia bombar muito. Eu não estava certo, né? Pelo menos a visão tava correta. Tá E ok. foi um mercado que estourou depois, né? E aí aconteceu uma tragédia na minha família, meu pai acabou falecendo repentinamente, né? E Hum. provinha desses caminhões, dessa pequena empresa de transporte, o sustento da família, o meu próprio sustento lá, ainda não estava caminhando com as próprias pernas lá, fazendo pós-graduação em Porto Alegre, né? E me deu, quando aconteceu, não me ocorreu outra coisa senão voltar e tocar aqueles caminhões e descobrir como é que funcionava a coisa, né? Então, em 2012 eu voltei para aqui para Agudo para tocar a empresa de transporte. E como eu vinha dessa área de inovação, né, de games, sempre gostei muito de tecnologia, gostava de qualquer parafernália que lançava, eu estava lá vendo, né, e querendo testar. Então até hoje sou assim, né, gosto muito de tecnologia. E foi que voltei aqui para transportador com esse pensamento assim de fazer uma empresa, de modernizar, né, de implantar uma gestão realmente na empresa que não existia, embora meu pai tocava muito bem do jeito dele aquele negócio, né, então era um negócio que estava indo bem, mas aí veio o meu desafio de tocar a empresa, né. E nesse caminho, se eu estiver demorando muito, que tu pode me À falar, vontade, cara, que isso. nesse caminho eu comecei sempre fui de buscar muita informação, de estudar, de olhar na internet, né? Hã. E cara, assim, primeiro vou falar assim de um primeiro erro lá no início com Hã. essa questão de tecnologia.
foi que eu era muito pequeno para ter tanta tecnologia, então eu contratava sistema disso, daquilo, aquele outro, só que era só eu e 5 motoristas na época, então era muito pequenininho o negócio. E a gente não tinha essa, imagina, não tinha como eu tocar sim. todo, eu estava lá na ação do dia a dia, né, reagir, gestão E por não tinha reação, que nem eu digo. E não tinha ninguém de TI contigo, assim, ou tinha alguma empresa para te ajudar, para te auxiliar? Não, não, assim, eu tive alguns softwares que eu contratei, que eu era, na verdade, um gestor de frota no início, né, geria uma frotinha ali. Aham. E aí peguei alguns softwares e tal e comecei a fazer eu mesmo. Mas aí, ali em 2015, eu conheci o SetServe, né? Eu tô até com a camisa do SetServe aqui, não tá aparecendo. Ah, isso Mas vou aí, ficar assim. é isso aí. É isso aí. E, e conhecendo o SetServe, eu comecei a conhecer mais transportadoras maiores do que a minha, ou seja, é uma coisa que eu sempre digo, tem que aprender com quem Isso. já trilhou o caminho que tu quer trilhar, né? Jogar com quem joga bem. Exato. E aí comecei a aprender muito dentro da Conjovem. A Conjovem, ela é um braço dentro do sindicato, né, que é onde Sim. ficam os jovens sucessores e donos de empresas de transporte. Então ali eu encontrei um pessoal que realmente eu comecei a aprender, bom, isso que funciona, isso que não funciona, como é que faz. Legal. Eu sempre tive o sonho de ter a ISO 9001, né, na Uhum. empresa. Sempre achei muito massa, assim, ter a ISO, e porque é uma coisa que ajuda a empresa a se Sim. organizar e crescer. E aí foi assim que a gente chegou nesses prêmios ali que tu mencionaste, né, do que-comércio. Começou um movimento ali de trazer para a empresa. Eu já estava com mais caminhões, já estava começando a formar a equipe na gestão, Ah, e aí a gente realmente começou a aplicar as coisas e começou a ver resultado, né? Em 2018, eu fui estudar na Cornell, nos Estados Unidos, então lá abriu muito a minha mente, assim, de quanto à tecnologia, né? Muita coisa que a gente achava que não dava para fazer aqui, tu já via rodando full lá nos Estados Unidos, né? E aí comecei a trazer mais essa questão da tecnologia novamente para dentro da empresa, né? Então não. hoje, além da empresa mesmo, a gente, como sindicato, né, tem muito acesso a fornecedores, a própria CCM, que é parceira do SETSERG, né? Então, hoje a gente tem, através do sindicato, muita coisa. Às vezes as pessoas, os transportadores, outros colegas nossos nos procuram, a gente troca muita ideia sobre, ó, eu tô com tal aplicativo lá para gestão de frota, quem é que está usando? Ah, tô aqui, eu estou usando, como é que está sendo? Então, tem essa comunidade onde a gente passou a aplicar muita coisa, muita inovação dentro dos nossos negócios, né, de Interessante. transporte. É bacana ver, então, assim, que dois momentos de adoção intensiva de tecnologia. Uma que ainda não estava, por exemplo, tão bem resolvidas as questões de gestão, e aí provavelmente você tinha um desejo de crescer, de aumentar, de melhorar a empresa, mas ainda não estava tão maduro na gestão para saber exatamente aquilo que você precisava usar de tecnologia na hora. E depois um Exato. momento que você estava mais maduro, essas coisas estavam bem colocadas, ter um norte, né, cara? Ter um objetivo, uma meta bem definida para onde você está indo e o que você quer alcançar, ajuda bastante, inclusive, a priorizar qual tipo de tecnologia que você vai ter que colocar, porque os recursos são finitos, né? Você não existe dinheiro infinito, a não ser para algumas pessoas aí, tipo o Elon Musk da vida, mas para a maioria de nós mortais não tem como, né? Às vezes a gente está operando naquela coisa do, né, o cobertor é curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé. Então, se eu investir em tecnologia aqui, talvez eu não tenha dinheiro para comprar mais caminhão e aumentar minha frota. Ou se eu investir no rastreamento aqui, eu talvez não consiga melhorar os meus processos como eu gostaria para alcançar outra coisa. Mas aí eu quero entender assim um pouquinho mais a fundo. Nesse segundo momento, onde você estava mais maduro, por onde você começou seus investimentos em tecnologia? Foi no RP? Foi em gestão de frota? Onde que você concentrou aí? Eu penso que
o principal de uma empresa é o ERP, porque tu tem que operacionalizar teu dia a dia, né. Então a gente começou por um ERP lá em claro, daquele primeiro ciclo de investimentos em tecnologias e novas ferramentas, ficou muita coisa também, né. Uma Uhum. delas foi o ERP que eu contratei lá em 2014 é o que eu tenho até hoje, Legal. e é parte dele ali muita coisa, né, mas hoje a gente vê que as empresas não estão conseguindo entregar na velocidade toda que a gente precisa, só num software, né? Eu sempre fui muito assim, vamos tentar centralizar tudo numa ferramenta só. Tá. Mas acaba que conforme a empresa vai crescendo, você vai precisando da tecnologia de um, de outro, faz a integração. Hoje a gente está implantando lá na empresa, por exemplo, a automação dos abastecimentos de bomba interna, né? Então, são 3 empresas envolvidas. Então, é o pessoal que faz a automação física lá na bomba, Tá. com o totem, onde o cara vai passar o RFID, vai fazer gerar informação, que vai passar por dentro da nossa gestora de combustíveis, que daí é uma empresa de meio de pagamento, de cartões, né? E faz toda a gestão de combustível, desde a bomba interna até o feito na rua, né? Que a gente fala, Hum. na beira da estrada. E essa informação vai lá para dentro do ERP, onde a gente vai consolidar tudo nos nossos indicadores, nossos KPIs, né? A gente usa um exemplo que eu vou dar aqui. Nós controlamos na nossa operação, para o nosso tipo de segmento faz sentido, é controlar por viagem, né? Então, nós Ah, controlamos lá, o caminhão saiu daqui, foi para São Paulo, foi para o Paraná, pá, e voltou para o Rio Grande do Sul. Beleza. Ficou 15 dias na estrada, fez uma viagem. Quanto por cento de resultado deu isso, né? Quanto que deu por quilômetro, quanto que faturou, entendi. quanto foi a despesa. Então, essa informação se torna uma inteligência, vamos dizer assim, não sei se em termos de definição é uma informação com inteligência, porque é um dado um pouco mais bruto, né? É um KPI. Entendi. Mas a gente tem esse tipo de iniciativa hoje, né? Então, começando lá com o RP, hoje a gente acaba trazendo, e hoje a gente tem um orçamento para isso, né? Tem um Ah, limite lá de dinheiro que a minha irmã, que está no financeiro, a uhum. gente define no planejamento: olha, esse ano a gente pode gastar tanto com testar novas coisas. Que é uma das coisas que eu mencionei antes, que eu aprendi nesse tempo, é que é válido você testar as ferramentas e testar e errar rápido, né? Se não, tu viu que não deu, já eu procuro fazer contrato com o pessoal que não tem uma fidelidade, né? Assim, Entendi. tantos meses. Barreiras de saída, né, pra Isso, é para dizer assim: "Bom, 3 meses aqui, não está tendo aderência, não está funcionando". Claro que às vezes pode não ter aderência por outros motivos, mas e aí não funcionou, vamos para o próximo, né. às vezes não é nem problema do software, mas é por questões administrativas, não encaixou no meio da sua operação, o Uhum. jeito que vocês fazem as coisas não estão bem alinhado ali do jeito que o software trata, isso acontece também. Você falou um negócio interessante de KPI e tal, você está com BI aí hoje, não está? Com Power BI? Uhum. Vocês fizeram essa solução dentro de casa ou foram buscar alguma empresa também especializada? Solução hoje a gente tem com o nosso pessoal do ERP, né. É, Tá. eles mesmos nos fornecem. Agora eu tive numa visita no SESC Senat, que é o do Sistema S do transporte, né, Ah, e eu vi o BI deles e eu pensei: "Pô, BI do caramba". E aí a gente provavelmente vai estar contratando alguém para fazer entendi. algo do gênero, com tela touchscreen lá, que você seleciona o que quer ver e tal. Hoje é um pouco mais simples, né? Não nos entrega o que é preciso ali, principalmente na gestão financeira, mas a gente é que eu vejo assim, tem muita, muita, muita possibilidade de aproveitamento do Power BI em qualquer tipo de empresa, né? Não só de transporte, mas o transporte em si, como é caminhão na rua, muitas variáveis. Hoje a tecnologia auxilia muito a gente na gestão, né? Legal. Uma das coisas que me chama atenção aí, principalmente com vocês, né, e na sua trajetória também, que vocês sempre valorizaram muito a ideia de vamos investir em pessoas. Então tem a tecnologia,
mas também tem aquela parte das pessoas que estão ligadas no negócio e tal. É, e dentro da CCM, a gente faz mais ou menos um ano, mais de um ano, que a gente vem pesquisando muito a fundo a parte de transformação digital. E a gente chegou em 8 componentes para uma estratégia eficiente de transformação digital. Então, transformação digital é um fenômeno, ele está acontecendo, é um fenômeno social que envolve empresas, pessoas, sociedade, cultura, mas para a empresa ser ativa nessa ideia de transformação digital, ela precisa olhar para 8 pontos diferentes. Tecnologia é um deles, óbvio, é super importante, mas um outro ponto são pessoas. E aí, ah, o que aí para você, com as percepções que você tem de que pessoas podem gerar uma vantagem competitiva, que utilizando a tecnologia e também gerando sendo um agente dessa transformação digital, e quando que você percebe que isso também gera o contrário, às vezes gera uma fricção, um entrave aí para esse momento de transformação? Matheus, eu acho que esse é um debate, é um paradigma quase da sociedade, quase não é um Sim, paradigma da é, sociedade hoje, né? com certeza. Conseguir fazer com que a tecnologia e as pessoas andem junto, né? Eu estava na aula do MBA esse final de semana, a gente falava sobre esse assunto, né? Da tecnologia, do quanto ela, de certa forma, invadiu a nossa vida e Sim. se a gente que está mandando nela Agora, ou ela na gente. agora É, estamos nessa reunião só via tecnologia. exatamente. Então ela tem esse papel que faz a gente, que faz crescer, né, o ser Sim, humano, e o ser humano lidando com ela de uma maneira saudável, a coisa funciona. Mas tem os desafios, né? E o que são os desafios hoje? Não vou entrar no âmbito da sociedade, vou falar do transporte. sim. E eu acho que em vários segmentos o pessoal vai identificar também. Hoje a gente tem uma falta de qualificação em alguns pontos chaves da nossa das pessoas em relação a pontos chaves. Aí eu vou citar que nós temos no transporte hoje o problema que o gerador lá, o primeiro input de dados de uma gestão de frota, uma gestão logística, depende muito ainda do motorista, não é uma coisa automatizada, então depende Ah, do cara dar um comando lá no caminhão, depende dele, né, informar no rastreador ali para dar todo aquele, para gerar toda a informação referente à operação, né? E hoje se fala, eu citei o CS Senat antes, o próprio CS Senat está bolando iniciativas de alfabetização digital nesse sentido, tá. porque o público do motorista hoje ele é um público um pouco mais, uma faixa etária um pouco mais velha, historicamente é um público que tem uma demora maior na hora de virar a chave Tá. nessas mudanças, né? Então hoje o desafio é esse. Eu brinco que hoje tem muita tecnologia, já tem muita coisa pronta para o transporte e que a gente da porta para dentro da transportadora não consegue virar por falta da qualificação dentro da transportadora, né? Então, também não se tem ainda a cultura no transporte, que é um segmento muito tradicional, Tá. de se ter lá uma área de inovação, de se ter uma área de tecnologia, né? De profissionais de TI mesmo, de programação, que façam a coisa rodar. Então, hoje, quem serve ao transporte, no sentido de vender produtos, né, ao transporte, esse pessoal hoje entrega mais do que a gente é capaz de absorver, numa velocidade Legal. maior. Então, esse é um grande desafio hoje, a gente conseguir ter pessoas qualificadas, ter pessoas que né, façam acontecer e também, dentro das nossas empresas, ter programadores, ter pessoas que vão fazer essa informação chegar qualificada, né? Sim, e gerar soluções específicas para, dependendo do seu negócio, ou alguma integração específica para colocar sistemas. E, aliás, eu quero voltar nessa parte de integração de sistemas, porque esse é um ponto bem interessante para a gente conversar, porque transportador é uma coisa única para falar sobre isso, mas analisando assim, agora, você olhando aí e tal,
2012, toda as dificuldades que tem, inclusive, que você tem até hoje para essa adoção de tecnologia, mas ah, se eu tivesse lá, eu comprei aqui, tô com uma frotinha minha, eu tô começando a Edine lá, igual 5 caminhões, igual lá atrás, tô começando a minha Ramos Transportes aqui, que eu acho que até tem alguma Ramos Transportes por aí. Ok. É, com certeza tem. Aí eu vou chegar para você e falar assim, pô, ô Tony, me ajuda aí, cara. É, você falou do RP, é legal começar com o RP, mas depois disso, quais são as tecnologias que você recomendaria para essas empresas que estão investindo agora ou começando agora para adquirir? Pergunta, eu começaria com o RP, né? Não tem outra saída, porque ali tu vai ter o controle financeiro, tu tem que partir do controle financeiro para ver se os teus caminhões lá, o Ramos 1, 2, 3, 4 estão dando lucro, né? Então, Aham. Eu ia a dar gente nome de pode... mulher no caminhão. Tipo, chama Mônica. Mônica, Mônica 1, Mônica 2. eu botava nome dos Vingadores lá no início. Nossa, E o Iron Man, que era um bordô, assim, que era cor olha que legal. mas depois ficou meio infantilizado demais. Até os É, motoristas deviam estar reclamando, né? Falando, pô, os caras, pô, que Iron Man esse. se caiu o Hulk pro cara, o cara deve ficar meio nervoso, né? Falando, Tinha o Hulk, era o caminhão verde que nós tínhamos. Ah, é. Mas vai começar do ERP para ter o mínimo de organização, né? tá, Gestão. O segundo passo é tu ter uma boa ferramenta de telemetria para gerir o teu motorista. Porque o que eu vejo muito a pequena transportadora sofrer é ficar na mão do que o motorista disse que aconteceu, e isso foi assim, eu vou te dizer assim, é um calcanhar de Aquiles forte para qualquer pequena tá, transportadora. tá. Eu vejo muito, converso muito com dono de transportadoras assim menores que a nossa, o cara que está começando, e o motorista não quis isso, o motorista não quis aquilo, e aí acaba que a gestão da tua empresa, ela fica na mão do cara que está lá na ponta, e tu jamais pode ter isso, né? Tu tem que levar em conta a opinião dele, claro. Aham, Ele é um parceiro teu, né? O motorista, a gente brinca assim que o motorista é como se fosse o gerente de uma unidade, né? sim, Ele, for olhar hoje um caminhão é como se fosse sei lá, uma rede de lojas, por exemplo, pequena operação de ali, né? farmácia, né? Você vai lá, investe R$ 1 milhão, tem um caminhão e tu vai ter um cara lá que... Então, ele é um profissional muito importante, ele é um parceiro forte da empresa. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter os dados para poder até tomar as decisões e fazer a coisa andar na tua empresa, né? Tu não pode ficar dependendo enfim, de coisa de terceiro. Então, a telemetria é muito importante nesse sentido. Para saber assim, troca de peças, manutenção preventiva, estilo de direção, economia que está sendo gerada por essas coisas que você está falando? A telemetria, ela vai trazer principalmente a condução, né, Tá, do caminhão. Então, quantas vezes o cara pisou no freio, onde é que tá. ele passou da velocidade que podia. Hoje tu consegue olhar assim, o cara deu um pico de velocidade, você consegue ver aonde foi, se Tá. era um lugar que tem uma descida mesmo, igual ele te falou, que foi uma descida que eu deixei embalar, ou se Hum, o cara estava no meio da Marginal Tietê fazendo entendi. algazarra. Então, hoje tem essa informação é acessível, não são sistemas caros, né? E o grande calcanhar de Aquiles também do transportador que a gente sabe é o combustível, né? Que representa aí É, 30, 40, 50% de uma operação. Então, se tu tem uma empresa pequena que tu não está tendo bons condutores que estão te dando resultado, vai direto lá, é uma injeção no teu resultado a condução daquele motorista, né? Com o estilo de condução dele. E vai ser o diferencial, às vezes, de tu ter lucro ou tu ter prejuízo no ano. Você está me ouvindo? interessante. Uma Tô travadinha. te ouvindo, tô te ouvindo. Interessante isso daí, porque assim, tá, mas
entra naquela parte agora que eu gostaria de falar, que é a parte da integração, então, desses dados, porque eu imagino que seja uma loucura, né? Você transporta alimentos, de alimentos até bobina, né? Tem se de, uh, vários tipos de cargas diferentes. Isso quer dizer que você tem clientes completamente distintos, com necessidades distintas, e locais que vão ser levados isso daí. E, consequentemente, os caras também devem ter sistemas distintos que vão pedir determinada informação para você uma hora ou outra. Como que fica assim para vocês hoje numa transportadora? A comunicação do seu sistema, da sua gestão com a gestão desses seus clientes. Como que é essa comunicação hoje? Sabe que hoje muitos, isso até é uma vergonha para o transporte, tá? Porque hoje é muita coisa que os transportadores obrigaram a fazer é por exigência de cliente, né? Não por Claro. proatividade de tá fazendo uma gestão melhor da sua empresa. Então, nos clientes que eu opero, por exemplo, cada um, às vezes, isso é bom e é um problema, porque como as transportadoras não foram proativas em ter gerenciamento de risco, né, e ter a tecnologia para entregar lá para o cliente o, a informação, por exemplo, de onde está a carga, se o motorista parou à noite ou não. Então, acabou vindo dos embarcadores, dos clientes, né, essa imposição de algum, por exemplo, tem o cliente que ele usa a gerenciadora A, o outro usa a gerenciadora B, o outro usa a gerenciadora C, e cada um tem o seu PGR, que a gente fala, né, que é o Programa de Gestão de Riscos. Uhum. Então, e claro, outras empresas, por exemplo, do fracionado, tem amigos nossos aí que trabalham com fracionado, que daí eles conseguem. Fracionado para quem não conhece, é a carga aquela que eu pego um volume numa empresa, em outra, Isso. consolido e faço uma carga, diferente do ramo que a Do minha que empresa vocês atua, que é fazem de hoje, carga lotação. Né? é, Lotação é uma carga caminhão, só. o caminhão vai com uma carga de um cliente só, né? Ele vai Isso, lotar com uma. exato. Então, hoje as gerenciadoras de risco são grandes fornecedores de tecnologia em segurança e logística para Legal. o transporte, né? Hoje eu tive visitando duas gerenciadoras ultimamente, chamou muita atenção que se tornaram realmente empresas de tecnologia, né? Elas Uhum. começaram lá como tipo como é que uma central de monitoramento, né? Essas empresas começaram como centrais de monitoramento, que contratavam lá pessoas para ficar olhando para a tela lá com Sim. rastreador e cuidando se o motorista está cuidando, a rota está indo na rota certa, está fazendo as paradas, não está rodando em horário proibido, Tá. não está entrando em área de risco. Começou assim, e hoje essas empresas estão oferecendo soluções logísticas do tipo assim, quanto tempo que tá ficando parado na porta do cliente A, do B, do C, quanto tempo que está ficando Ah, parado no pátio, quanto tempo para que medir tempo esse de carga, motorista está fazendo de descarga. viagem, quantos caminhões você vai ter no destino em D+1, D+2, D+3, quantos por cento da viagem está completa. Então, hoje se tem toda. Uma das coisas que eu comentei anteriormente contigo, quando a gente estava conversando antes da live aqui, da webinar, é que hoje tu tem essa informação, mas tu ainda está engatinhando a inteligência dessa informação, né? Então, a inteligência artificial, que seria muito bacana aí, que com certeza ser aplicada ao longo do tempo, de ela já te dizer, né? Olha, aqui eu tenho. Tu tá com um problema aqui, ó, nesse cliente aqui, porque toda vez que os Ah, caminhões estão perdendo tantas horas. Já entendi. está acontecendo, tem algumas empresas oferecendo esse serviço. Eu sei que tem empresas do SetServe também, de colegas nossos aí que estão aplicando na sua operação e já obtendo alguns resultados, mas ainda é algo que, em termos de escala dentro do transporte, são só grandes transportadoras e grandes players que já estão com essa tecnologia rodando direitinho, né? Bacana. Essas transportadoras ainda está engatinhando nesse sentido. Eu trabalhei numa cervejaria de Ribeirão Preto, né? Na parte de comercial, tal, para abertura de grandes varejos, tal.
E um dos varejos que a gente abriu foi Macro, Pão de Açúcar também. E tem uma coisa muito interessante que a gente, quando a gente enviava uma carga para lá, tinha que ser um tipo de caminhão específico, primeiro, né? Então não é qualquer tipo de caminhão, tem dois tipos de caminhões para a área de embarques e desembarque específicas, para a doca correta. Então a gente já vinha com um gabarito deles dizendo qual que é o horário que eu tinha que encostar o caminhão lá, qual que é a doca que já estava programada, quanto tempo que eu tenho de desembarque, né, de descarga dessa mercadoria, porque também não pode parar, porque é um atrás do outro, isso para não formar filas gigantescas, porque imagina, tipo, um Pão de Açúcar, quantos caminhões que estão chegando nos CDs do Pão de Açúcar, se eu passar do tempo ali, eu vou fazendo uma fila gigantesca lá, né? Então, também vem da percepção do próprio cliente, né, do cara que está recebendo ou enviando a mercadoria, cara, qual que é a eficiência que eu tenho que dar também para a minha operação? Eu preciso dessa carga aqui, eu preciso em determinado tempo, eu preciso que ela esteja disponível para uso, né, para o meu uso lá dentro, como cliente, também em determinada hora, né, para ficar cada vez mais justo e mais eficiente esse processo. Então, eu gosto muito dessa parte aí, dessa parte de gestão, principalmente dessa logística, porque é um desafio gigantesco, né, cara? Porque engloba, que é aquela parte que a gente engloba que dá certo, que é quando as pessoas fazem um bom uso da tecnologia para gerar eficiência para o negócio, né? Então, eu até não tinha falado isso daí para você, eu devia ter comentado isso antes. Mas é bacana esse ponto, porque um dado que a gente tem foi, eu não me lembro agora não, a fonte dele, mas a nossa frota brasileira, em geral, ela tem 25% de utilização do tempo, né? 25 só? 25 em geral, né? É Claro, uma baixa eficiência, né? tem empresas, é muito, muito baixo, muito baixo. Porque as empresas no Brasil de transporte cresceram com uma, né, eu te falo, já mencionei antes, uma cultura muito tradicional, vinda do caminhoneiro, que era o cara que ele em cima do seu próprio caminhão. Então, quando esse cara dorme, o caminhão dorme. Quando ele para, o caminhão para. Por isso que tem essa baixa utilização, né? E então existe um gap aí muito muito grande de aproveitamento da frota, que a tecnologia pode ajudar, né? Mas também precisa ter uma mudança cultural, porque você tem o dado hoje, está vendo que existe uma baixa eficiência, né? Então, vamos supor assim, seria muito mais eficiente aproveitar melhor a frota que a gente tem hoje do que colocar mais caminhão para rodar nas estradas, Sim, estraga mais as sim. estradas, É, que toda aí essa. acaba pagando mais pedágio, isso reflete, isso volta para Isso, você como custo. Né? Então, exatamente. quer dizer, essa ineficiência de não usar o caminhão na maior parte do tempo que ele estaria disponível acaba gerando um custo. Uma coisa interessante também que a empresa de transportes que a gente contratava, a gente tinha uma cláusula de uma multa bem grande com eles, assim, né? Uma multa significativa do valor da carga, que era o seguinte: é, se eu fosse enviar a carga e o Pão de Açúcar, por exemplo, falou, ó, você tem que estar aqui com 9 horas e tinha um intervalo, é das 9 até as 9h30 para você desembarcar aqui. Se você não chegou aqui no pátio entre esse intervalo, e aí o pessoal vai lá e recebe a nota, já faz todo o procedimento de entrada para o CD. Se você não tiver aqui nessa hora, você vai para o final da fila. E aí o final da fila é uma fila de centenas de caminhões. Aí, tipo, o que era para entregar 9 horas da manhã, cara, vira 9 horas da noite. E o caminhão vai estar lá parado, com o caminhoneiro parado, com. Então, assim, eu dobro o tempo e aumento ainda mais o desperdício, né? Porque ele poderia estar fazendo outra carga e tal. Então, a própria transportadora impunha uma multa pesada caso o atraso fosse nosso, né? Do tipo, ó, você atrasou, tem isso daí também. É, e tem o outro lado, né? Que a gente também exigiu uma multa dos caras, porque ó, se você atrasar e chegar lá atrasado, quem toma sou eu, porque aí o Pão de Açúcar às vezes vai perder envio disso para as lojas, né? Então vai ter loja desabastecida, e se tem loja desabastecida, isso gera quebra de estoque. Então, enfim, é uma dinâmica muito
intrincada aí, né, para a gente conseguir essa eficiência. Quais outras quais outras iniciativas, né, além dessa de melhorar o uso de tecnologia, quais outras iniciativas pode gerar mais eficiência para a empresa de transportes hoje? Eu vou ocupar um gancho do que tu falou, porque, igual eu te falei, né? A gente tem uma ociosidade grande da frota, porque, enfim, é um motorista único, a maioria das empresas e tudo mais, mas se perde muito tempo nas entregas, por exemplo, ou onde é que se ganha tempo, né, na logística? É na entrega e na coleta, certo? Porque eu não posso, o caminhão tem que andar 80 por hora daqui para São Paulo. Cara, eu posso ganhar uma eficiência daqui a pouco de saiu aqui de Porto Alegre, foi até Itajaí, lá troca o motorista, aquele motorista dorme, o outro pega o caminhão. Pô, isso pode Ah, ser feito. Tem empresas que fazem, ah, inclusive, poucas, mas tem quem faça isso. E se ganha eficiência. Mas aí eu faço esse esforço, né? Vamos dizer, eu troco o motorista, aí esse caminhão chega lá na porta e era para descarregar às 9, fica para o outro dia, né? Então você fez todo um esforço no vazio. Isso acontece corriqueiramente, é um problema que existe no Brasil hoje. Eu não posso afirmar de outros países que eu não conheço, mas eu sei que nos Estados Unidos, que eu vi um pouco da logística, é bem diferente nesse sentido, hum, que é uhum, esse negócio da espera, a espera para carregar, espera para descarregar, então o caminhão perde muito ah, tempo em pátio do cliente. Muitas vezes aquele motorista ele está numa situação ali muito ruim porque não tem um banheiro para usar, não tem uma mínima infraestrutura, né? Então eu vejo hoje muitas empresas que têm uma logística muito boa do armazém para dentro ah, e do armazém para fora, né? A coisa é ruim. Tem grandes empresas aí que são famosas, inclusive, tem meme. Carreguei para tal lugar, é 3 dias esperando. Carreguei para tal empresa, é 7 dias que o cara. Tem caminhão que às vezes fica 15 dias na porta do cliente para entregar uma ô carga. louco, cara. Então, Que assim, isso? é algo que a gente até, via sindicato, aí foi uma bandeira que nós levantamos numa live, foi essa de que houve aqueles aumentos do diesel e, claro, todo mundo se posicionou dizendo que ia subir o frete, consequentemente essa subida do frete reflete lá na ponta no Sim. mercado. E uma das coisas que poderiam diminuir o custo do frete hoje sem mexer no diesel, que não tinha como mexer, né? Isso vem da Petrobras, era o cliente ganhar um pouco mais de eficiência para a gente ter uma ocupação melhor do caminhão, né? Então, se tem muito agora com a tecnologia, né? A gente está começando a ver isso, né, com outros olhos. Então, já está com. Antes a gente calculava muito da logística em dias, agora tu calcula em horas, né? Então não dá para calcular em É, dias. quer São dizer, está horas perdidas. diminuindo a escala para É. conseguir ver cada vez mais o detalhe. Até porque a margem é cada vez menor, né? Então precisa Entendi. ter eficiência. Exato. Esse é outro problema, né? Quer dizer, o tempo de eh, carga e descarga total, isso talvez às vezes não mude, mas o seu valor de frete você não consegue subir, você não consegue ajustar à medida que da ineficiência do processo como um todo, né? É difícil também de mensurar, né? Quanto que custa essa ineficiência, mas o que a gente sabe é que custa, né? Custa caro. Custa, custa. Isso é uma coisa interessante, porque assim, você falou várias vezes em dados, né? Eu acho que até coloquei aqui na nossa conversa lá que dados é o novo petróleo, né? E informação é o combustível extraído disso, né? A gente refina o dado, você vai extrair informação, aí, ou pelo menos insights, né? Aquela hora você falou assim, inteligência talvez não seja o termo, eu acho que insights pode ser um termo para aquilo lá. Você está olhando para os seus dados e vendo algumas coisas. Hoje, falando principalmente em dados, é até uma curiosidade nossa aqui. Qual que é os principais KPIs que você coloca aí no seu negócio, tanto gerencial quanto financeiro? Para onde, que você está olhando para a saúde do seu negócio? Hoje o principal é o resultado por quilômetro.
Esse é o principal, né. Então É hoje o a é o gente quanto de foca receita que você gera por quilômetro rodado. resultados, não é nem a receita, A a receita, receita menos resultado, tá, despesa. menos despesa, tá. É, então eu tenho lá um dado geral da empresa, foi rodado X mil quilômetros e gerou tantos reais de resultado, né. Então todo o nosso, planejamento desde da financeiro, da venda, é no quilômetro rodado, né. Vamos Entendi. supor que tu me procure lá: "Eu quero uma cotação de frete da rota X". Eu Hã, sei o meu custo do km rodado. Então, o meu rodotrem um rodotrem hoje ele custa, eu não me lembro agora de cabeça, mas é coisa entre 11,50, R$ 12 por quilômetro rodado, de custo final, com margem de lucro já. hum, Esse é o meu custo, né, então eu vou passar dentro disso uma cotação para o cliente. Vai ter várias, variáveis aí, se tem que pagar descarga, se não tem, tá, questão de imposto, mas o nosso custo hoje, o principal, os nossos KPIs principais hoje são em torno de km rodado, né. entendi. Tem rentabilidade também do km rodado também que você está Sim, olhando? sim, olhamos para isso também. Hoje tem um mar de dados, né. Hã, Você abriu o nosso ERP lá, você extrai muita coisa. Então a gente controla também volume. No nosso segmento, é importante o volume, né. Então quantas mil toneladas em cada cliente tá. nós estamos participando. Volume Esse é um tonelada mesmo da carga, assim. É. Oi? Não, e volume não é só não é peso, mas também cubagem, é esse negócio que você faz. A cubagem é aplicado mais para carga de fracionado, né, ou carga em carreta fechada, em baú, por exemplo. A gente trabalha em cargas mais leves, como a nossa empresa é cargas mais ligadas ao peso, né, Hã, muitos clientes trabalham já com o frete também, em função do peso transportado, né. tá, Converte lá, que nem eu te falei, eu faço a minha cotação em cima do km rodado, mas a maioria dos clientes da gente, eles passam um valor por tonelada, que estão, tá. né, eu sempre tenho que falar dentro dessa linguagem. Então o volume é um dado importante, né. Claro, aí outros, outros dados que a gente busca aí é a eficiência, né, da média, por exemplo. Esse é um dado bem importante Hum. em termos de frota, né. Hoje a gente trabalha com frota própria, frota terceirizada, mas a média do veículo é muito importante. Isso aí é analisado a cada 15 dias, a gente para tomar ação em cima disso também. Se tiver algum desvio, você vai tomar alguma ação no sentido de, analisar aquele caminhão específico, como que é? Se tiver algum desvio aí, quais ações que isso vai, eh, No desencadear? caso da média, a gente tem uma assessoria, né, de treinamento do motorista, então a gente vai verificar se esse motorista foi treinado, se ele não foi, se ele foi orientado naquela semana. A gente vai para dentro a gente usa direto lá na empresa a telemetria do fabricante, né, então a gente Tá. usa o da Scania e da Volvo, a telemetria, e Uhum. ali ele já mostra para a gente como é que tá a condução desse cara. E isso é uma maravilha da tecnologia, né, porque antigamente, quando eu comecei lá com os motoristas, o cara não fazia média, eu descobria isso no final da viagem, Aham, fazendo na caneta lá, tomava aham, os litros, dividia pelos quilômetros, e: "Bah, esse cara não fez". Aí tu chegava no cara e dizia: "Ah, tu não fez média". "Ah, mas é que teve o vento, teve chuva, eu não sei o quê, tá". E aí tá. acabava ficando uma discussão vazia que servia só para um estressar o outro, né. Então, tu não tinha um argumento para chegar. E hoje, com a tecnologia, tu tem exatamente assim: "Ó, esse motorista aqui, ele está acelerando o caminhão fora de rotação, fora da faixa econômica". Isso aqui, vamos dizer, dentro da gestão de condução de motoristas, é o básico, é a rotação. Mas o cara está na rotação e ele não está tirando o pé antes de parar, porque hoje eu sei Ah, se o cara está tirando o pé. Por exemplo, tem um pedágio ali a 1 quilômetro na frente,
O caminhão tem a inércia. Então, Sim, esse caminhão, se ele tirar o pé, ele vai chegar lá no pedágio sem precisar frear. entendi. Então, ele vai Ótimo. tirar o pé, não vai mais estar injetando Ex combustível e eu vou saber disso. Então, hoje tu pode chegar é, no cara lá, no motorista, e dizer: olha, tua média caiu porque tu não está fazendo essa condução aqui. É claro que não é tão simples assim no dia a dia, né? Porque tá. aí tem as contra-argumentações, tudo mais, tem Sim. a gente, E há casos e casos, e por isso tem que ser estudado mesmo. Você está falando esse negócio, eu estou pensando aqui na minha esposa. Porque eu tenho que provar para ela que o estilo de direção dela bebe pra caramba. O jeito que ela sabe, é pé no acelerador, pé no freio. Pé no acelerador, pé no freio. E primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. É o tempo todo. Eu falei, meu Deus, como é que eu mostro para ela que tá acabando com combustível esse negócio? tu vai ter que pegar o dado, né, e fazer a mesma rota. Vou ter que fazer isso daqui. Faz uma rota, tu dirigindo, e outra ela e mostra. Porque Só realmente esse é um ponto interessante, que não é só a tua esposa, tá? Tem motorista não, profissional que dirige assim. a Lucimara fez uma pergunta aqui também, que é não é bem uma pergunta, acho que até um comentário, né? Não se esquecendo da exaustão e estresse do material humano quando fica horas no pátio para descarregar, que é imensurável a perda de produtividade quando pega a estrada. É isso, né? Então, assim, o cara tá lá, fica lá 3 dias esperando para descarregar, então não tem só o problema cresce depois disso, né? Porque o cara vai querer chegar mais rápido em casa, tem esse componente humano que a gente tem que colocar. É bem lembrado pela Lucimar, né? É verdade, né, cara? Em geral, ele não está descansando lá porque ele está mega estressado e não recebendo a carga dele, Então, né, cara, tem isso também. Nossa, né? excelente. Eu não tinha pensado nisso. É bom a gente considerar. E vamos caminhando aqui pro nosso terço final. Falando um pouquinho mais fazendo um exercício aqui de futurologia, como você está em várias atividades, ligado com um network gigantesco, tanto no profissional quanto no digital, né? A gente vê isso daí. Você acaba colhendo informações de vários lados, né? Você tem vários mesas de discussão que você senta. Ah, e como que você vê, então, o futuro da tecnologia ligada a essa área de transportes? Quais são as próximas tendências? Eu sei que você já pincelou algum pouco, mas eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe disso daí. Quais são as próximas tendências que vocês aí estão olhando, principalmente até na CETSEGS, o que vocês estão olhando aí? A tendência mais forte do momento, que muitas empresas já estão aplicando, que eu comentei antes, grandes empresas já aplicam há algum tempo até, e que deve se popularizar no mercado entre as médias e pequenas empresas, é a torre de controle, que Hum, é, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Uma estrutura com telas onde tu vai ter aquela inteligência de dados ali te dizendo, olha, tem um caminhão que está parado há muito tempo, tem outro caminhão que está adiantado na viagem, outro que está atrasado, e onde tu vai conseguir ter uma gestão à vista e uma gestão mais rápida e da tática ali do momento, né? De tu conseguir ganhar produtividade naquele momento. O que acontece hoje? Hoje acontece que você vê que o cara atrasou a viagem depois que atrasou a viagem. E esse tipo de ah, tecnologia, ele está te dizendo, olha, vai atrasar, vai atrasar. já começa a Resolve. predizer, né, gerar modelos que Exatamente. vão prever aí o futuro, né? A É, gente tem a gente tem um dos cientistas de dados aqui da CCM, ele fez um trabalho assim que eu achei magnífico com uma das transportadoras grandes. A gente não pode falar porque foi um trabalho de conclusão aqui do MBA dele, mas eles pegaram a base de dados de 20 anos da empresa, começaram a fazer uma análise de sinistro para ver quando que o sinistro ocorria, depois de quanto tempo, depois de quantos quilômetros rodados, qual que era o tempo de manutenção do caminhão, o perfil do motorista, e eles chegaram a fazer uma análise preditiva, então, de qual que é o índice de probabilidade de sinistro de determinada viagem. Já falando, olha, essa viagem, porque para aquela parte de gestão de risco, né?
Falou: essa viagem tem tantos por cento, ou tem um índice específico que eles criaram lá, que não é nem porcentagem, mas é uma nota. Isso daí tem uma nota de 0 a 7, que vai te dar um coeficiente aí de qual que é o risco disso. Então, 1 é um risco baixo, 7 tipo, é o risco mais alto. E aí as empresas conseguem até colocar isso como precificar esse risco para a empresa dizer, não, para esse trecho, com esses dados, com esse tipo, com esse motorista disponível, seu risco vai ser X. Então é uma coisa bem Isso aí, interessante. as gerenciadoras e as seguradoras já estão também aplicando isso há um bom tempo, né, também, que é a análise do risco da operação, né? Ah, Então, e uma coisa que, respondendo o restante da pergunta, uhum. no longo prazo eu vejo a questão dos veículos autônomos, né, elétricos e autônomos, né. Ah. Como é que está isso mesmo? A gente tem já disponível, já está em comercialização? Como que anda essa parte dos autônomos? O veículo autônomo hoje, em termos de carga, ainda está mais atrasado que os de passeio, né. Então hoje temos tecnologia que ajuda o motorista, as próprias montadoras incentivam a utilização do piloto automático, alguns caminhões já oferecem aquele freio e o limitador de faixa e tudo mais, que são tecnologias que caminham para o lado autônomo. Mas eu, sinceramente, assim, e aí é minha opinião pessoal, Hum, não, eu vejo que ainda está longe por questão da própria condição das estradas que a gente tem no Brasil, né? Mas em alguns tipos de operação já acontece na Europa, nos Estados Unidos, a gente já vê acontecer. aham. Tem muito caminhão autônomo em mina, né? Dentro de mina Ah, sim. no Brasil já tem caminhão sem motorista lá operando dentro da mina, né? Que ele vai ter uma rota certa ali. Tá. Então já está acontecendo, né? Agora, sim, o caminhoneiro ser substituído pelo caminhão autônomo ainda vai demorar um tempo, né? É. Mas Quer, dizer, deve acontecer, né? quer dizer, é, quando eu tenho rotas, às vezes, menores e bem cíclicas, repetitivas, onde eu pego aqui, entrego lá, volto para pegar e vou, ou pego e entrego lá, na volta já trago outra coisa e tal. Quando tem esse, né, bate e volta, hoje a gente já consegue ver os autônomos atuando um pouco nisso, né? E o caminhão o que vai acabar acontecendo é que vai precisar do motorista em algum momento para fazer uma manobra, para alguma coisa assim, né? Mas naquela viagem que a estrada é boa, a condição é boa, o cara vai poder ficar lendo o livro ali. Entendi. Liga o piloto automático, Vai vai, embora. ó, beleza. O Felipe Mariano fez uma pergunta aqui. É utilizado algum roteirizador para o planejamento da melhor rota? Se sim, qual? Qual que você usa hoje? Hoje existem vários no mercado, né? Várias soluções. A gente utiliza o Slick, Slick? SLIIC, e é a exigência de um cliente nosso, a gente está operando já, aplicando agora em toda a operação. Legal, bacana. É isso aí. Gente, fica à vontade para mandar mais perguntas aí, porque aqui a gente conversa bastante, então às vezes fica à vontade aí para mandar todas as perguntas. Outro ponto que eu quero discutir contigo aqui, então pensando assim, já falamos nos próximos passos das tecnologias e tal, é, qual eu tenho algumas tecnologias que eu gosto de botar a mão, que eu me identifico pra caramba, eu acho que pode gerar muita coisa de benefício para operações, em termos geral. Falamos de inteligência artificial, que é uma delas, mas outra que é uma xodozinha minha é o blockchain. É, hoje vocês já se depararam com isso, alguma coisa de as empresas trabalhando com blockchain? E existe espaço do blockchain para dentro do ramo de transportes? Existe sim. E principalmente em termos de segurança de dados, né? E hoje existe muito roubo de carga.
muito inteligência de dados, falei, mas de inteligência de segurança, né? Desculpa. Hoje existe muito roubo de carga, é uma informação que é muito sensível, né? É um assunto que é tratado a portas fechadas, né? Muitas vezes tem o índice e tal, mas o que acontece ali, como é que funciona para acionamento da polícia, de tudo, isso aí é completamente desconectado hoje. Você Tá. precisa. E o blockchain pode ajudar muito nisso. Eu uso lá na empresa uma solução de blockchain que é para assinatura de documento. A Ah, gente usa para não precisar em cartório e tal. Está começando a ser aceito isso, a gente usa uma solução nesse sentido. Ainda é incipiente, né? São qual que coisas é a que que vocês usam lá? Doubting, Doubting, tá. Doubting blockchain. Bacana. Bacana isso daí. É, cara, meu, eu se deixar, eu fico falando de blockchain aqui, tipo, até amanhã de manhã e tal. Eu acho do caramba o nível de aplicabilidade dessa tecnologia, assim, é absurdo mesmo. É, você gosta de café, tem um amigo meu, produtor de café daqui do interior de São Paulo, né, a gente está em Ribeirão Preto, mas ele está lá em Franca ali e tal. É, ele gerencia as roças dele também usando blockchain, a ponto de ter uma rastreabilidade de origem do produto de ponta a ponta. Então o cara tá lá, vai consumir o café dele, ele sabe exatamente de qual roça, de qual ponto, de qual pé de café que saiu aquele grão que ele vai usar ali para moer. Inclusive com todas as aplicações de defensivos, tem coisas que ele não consegue deixar de usar, porque defensivos são necessários, mas ele tenta diminuir ao máximo. O café dele é voltado para exportação, então ele tenta pegar um selo mais verde possível, a ponto de tratar até com homeopatia algumas roças ali para broca, é uma doença específica, né? A broca ele trata com homeopatia e tem um resultado fantástico. E isso está lá no blockchain dele. Então você vê, inclusive, até qual defensivo foi usado, que hora que foi usado, tal. Eu acho isso, cara, sensacional. Isso É, é muito bacana que dá para aproveitar o gancho que você falou, que pode aproveitar isso tanto para o cliente no transporte, né, para saber todo o caminho do seu produto, mas igual eu falei, na segurança, hoje tem um problema grave de roubo de carga, roubo de veículo. Se uhum. você tiver um blockchain lá da peça do caminhão, hoje, para ter noção, Matheus, acontece no Brasil do pessoal roubar o módulo ECA, que é um módulo do caminhão que o cara consegue tirar lá com 3 parafusos, é um dos módulos eletrônicos que controlam o caminhão, né? E os caras roubam ali rapidamente, é uma peça que custa R$ 10.000 para recolocar ela, né? Então, se tivesse um blockchain só desses módulos aí, na hora que colocasse num caminhão lá o módulo roubado, conectado à inteligência da montadora, ia informar, né? Seria bem Ele, interessante. o que rouba para revender? Assim, o que esse módulo faz, o ECA? Mercado negro de peças, né? Rouba para revender. Tem roubo de farol, Paralelo roubo, total, vai lá pro rouba paralelo. tudo. No Brasil se rouba tudo. Cara, mas é interessante. O que esse módulo ECA faz no caminhão? O que O é essa módulo tecnologia? ECA, ele se eu não me engano, é o que comanda a caixa de mudanças. Eu não estou bem lembrado aqui, mas ele é o que comanda Para ter uma redução, para você jogar uma reduzida, tal, essas coisas assim. isso. Tá. Ele é o módulo que, se eu não me engano, da embreagem ali, ele Ah, comanda essa parte da transmissão a do caminhão. transmissão. Né? Cara, é genial isso daí. Fantástico. Aqui, e onde, dentro dos campos que é atuado aí, vocês atuam em 4 ou 5 estados, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Todo o Gerais. Sudeste. Né? É. É, tem algum estado que é melhor ou pior para vocês? Como que é essa Em parte? termos de roubo de veículo, São Paulo é disparado, né? É São Mas, Paulo. mas hoje se rouba em qualquer lugar que não seja muito seguro, né? Então hoje se tem uma gestão muito forte
das transportadoras em termos de ponto de parada, né? Então já determina lá com o motorista, olha, precisa parar, pernoitar em tal lugar não dá para pernoitar. E aí essa própria informação que acaba correndo, ó, tal. Às vezes é um posto lá que não tinha roubos, e aí daqui a pouco uma turminha lá achou aquele posto e começa, naquele posto estão roubando agora módulo ECA, já não para Ah, lá, né? tá, entendi. É desse jeito. Então, pegando das várias tecnologias, vamos resumir essas duas que a gente falou, inteligência artificial e blockchain. Blockchain principalmente para rastreabilidade, né? E aí vai de tudo, desde a carga até a peça, até, né, o volume, as coisas que podem ser formar o bloco ali. E inteligência artificial, principalmente esses modelos mais preditivos, prescritivos, onde a gente vai não só olhar para o passado, né? Não estou olhando mais só o que o caminhão fez, mas já pensando na frente quanto que eu posso ganhar se eu fizer isso, quanto que eu posso perder se eu tomar tal decisão ou tal, acontecer tal variável, né? Legal. Cara, eu acho que a gente está chegando aqui ao final. Mais alguma pergunta aí, galera? Tem mais? Eu gostei bastante, eu aprendi algumas coisas hoje. Bem interessante. Principalmente de tecnologia. Se tiver alguém aí né, é a hora de aprender qual ERP que você usa, né? Qual ERP que você usa? O uso é o do Atua. Atua. Atua, Já pertence tá, ao grupo da NS Tech. e já está em nuvem, né? Ele é todo em nuvem. Isso aí Em nuvem. é algo que eu fiz questão desde o início, como nós ia começar do zero, era ter ISO 9001 e ter tudo em nuvem. É lógico, porque aí também, imagina para você tirar isso, você ter uma área de TI onde você tem que controlar todos os processos que estão ali dentro. Aí controlar hardware, controlar comunicação, segurança do tráfego dessa informação. Quer dizer, né, isso daí seria um problema gigantesco, né? Inclusive, sem querer fazer o jabá, nós fazemos essa parte aí, mas beleza. Pessoal, então, o cara mandaram aqui uma pergunta aqui. O Jonathan tá mandando aqui, ó. Boa tarde, Matheus. Poderia repetir o nome do roteirizador utilizado? Como que é mesmo, Tony, o nome do roteirizador? Posso escrever aqui, né? Por Slick, favor. mandar Vou, aqui. vou responder aqui para ele. Ele é mais focado na lotação, e ele não é esse roteirizador, ele não é muito bom para quem faz, por exemplo, muita coleta, entrega em cidades Entendi. assim, né? Se Ele for ele é fracionado demais, já fica mais isso, difícil. Assim, tá. Slick, gente, viu aí? Beleza, né? É isso, Slick, né? Tá certo. Obrigado. Cara, eu que agradeço, Jonathan. Valeu aí pela pergunta. Meu amigo, cara, eu só tenho que agradecer. A CCM é uma empresa que a gente gosta de conversar com empreendedores, principalmente pessoas que estão buscando, né, ficar à frente do seu tempo, trazer novidades para o negócio. E a gente entende que TI é algo intrínseco a objetivos de negócio. Tem que ser uma análise estratégica. E quando a gente está falando aqui de levar esses sistemas para a nuvem, usar a tecnologia que já está na nuvem, que é SaaS, ou buscar uma melhor análise de dados, buscando esses modelos preditivos e prescritivos, isso é uma paixão nossa, isso é uma missão nossa, a gente faz isso todos os dias e a gente quer manter essa pegada mas a conversa com pessoas com você para tentar entender cada vez mais é assim, tá, no uso, no dia a dia, como é que ele faz, qual que é os problemas que ele tem, qual que é os perrengues que ele passa, quando ele está olhando para alguma coisa, o que ele precisa olhar, e eu acho que assim, cara, o papo de hoje foi super enriquecedor com isso. Começando, tem mais uma pergunta aqui, eu estou fazendo um negócio aqui. É possível fazer só mais uma pergunta? Claro, velho, vai lá, Vitor. Enquanto eu vou puxando o saco aqui do Tony, você escreve aí. E aí, cara, para mim é muito importante estar comunicando com vocês, porque a minha parte, a minha função aqui dentro é ser essa parte de marketing de produto. Então, eu tento traduzir o que a tecnologia faz para as pessoas que vão utilizar, qual que é o benefício que ela tem,
e por que você tem que tomar uma atitude agora. E é esse negócio, essa atitude que é o que faz gerar essa parte de transformação, por isso que a gente fala tanto de transformação digital, por isso que a gente quer conversar com tantas pessoas que estão transformando digitalmente seu negócio. E aí o Vitor colocou aqui, ó, sobre a questão da inclusão da tecnologia para os motoristas, visto que os trabalhadores mais velhos têm uma dificuldade maior de inclusão, como é proceder com isso? Como é proceder com isso? Tem um pai caminhoneiro e isso é uma dificuldade que temos. Entende? Então, está querendo saber, cara, como que a gente faz para botar na cabeça desses caras? Como que vocês estão fazendo no dia a dia lá? Vitor, esse é um desafio diário, né? Realmente não tem uma fórmula mágica, gostaria de ter, né? Mas não tem uma fórmula mágica para você fazer isso. Mas é principalmente assim, a gente busca conscientizar no tocante à segurança, dizer, olha, por exemplo, se tu espelhar aqui o GPS do teu celular, a gente vai conseguir ver onde é que tu tá, além do rastreador, né? E daqui a pouco, se acontece alguma coisa, algum perigo, a gente consegue. Então, isso serve para não só para tecnologia, né? Eu sempre digo para meus amigos que são sucessores de empresa ou que estão com algum problema para provar alguma coisa para o pessoal mais velho é mostrar o resultado, né? Dizer, olha que bacana aqui, ó, se tu me ajudar a fazer isso aqui, vai ter esse resultado, né? A gente está com um desafio agora para frente aí na empresa que é colocar os checklists que são feitos Ah, ainda no papel para o aplicativo, né? E vai depender do motorista. A gente vai ter um ponto aí de desafio para conseguir aplicar isso. Mas depois do momento que é conseguido virar essa chave, que ele consegue ver uma vantagem nisso, né? Consegue entender melhor o que está acontecendo, a gente consegue ter resultado. Então mostra o resultado do teu pai aí, o que ele mostra o vai ganhar no resultado. final se ele te ajudar. É isso mesmo. Afinal de contas, tecnologia tem que gerar resultado também. É, É isso. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Agora, no encerramento aqui do webinar, vocês vão receber um e-mail, lá vai ter uma pesquisa de satisfação. Cara, por favor, responda isso ajuda demais a gente a melhorar, a trazer novas questões aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem também, pode passar para a gente, né, aqui na CCM, o contato é marketing@ccmtecnologia.com.br. Pode mandar as perguntas por lá. Eu ou o Tony, se tiver alguma outra coisa, a gente coloca, leva a resposta para vocês depois. Então, responda a pesquisa de satisfação, deixe sua pergunta lá no nosso e-mail. E depois disso daqui, esse webinar vai ser gravado, a gente vai subir isso para o YouTube. E eu convido todo mundo, caso você queira compartilhar esse vídeo, depois a gente vai mandar para você o link aí, para passar essas informações que eu acho importantíssimo a gente dividir isso daqui com o outro. Falando em divisão, eu quero fechar aqui com uma frase que eu peguei aqui, que eu roubei do Tony, que ele falou assim: é uma grande ilusão esperar estar pronto. Quando achamos que estamos prontos, vem a vida e nos faz crescer de maneira que não imaginávamos possível. É isso aí, Tony. Obrigado, cara. Valeu pela participação. A gente não tem que estar pronto, tem que fazer. Erra rápido, vamos consertar. É isso. isso aí. Muito obrigado pela valorização do trabalho aí. Que Às vezes isso. a gente tem um insight bom, né? Mas eu acredito muito nisso. A minha história foi assim, né? Nunca estive pronto para as coisas que aconteceram. A gente tem essa ilusão, não, vou, quando eu estiver pronto, eu vou, né? E daqui a pouco a vida passou e você não fez o que precisava ser feito. Eu te agradeço, Matheus, agradeço a CCM aí, a Thaís, a Laís, o pessoal que deu o suporte para que isso acontecesse, para que esse webinar acontecesse. Agradeço em nome do SETSERG, né, a parceria com a Legal. CCM, que é muito importante para nós ter essa parceria e convido a todos aí que não conhecem o SETSERG, não conhecem a Conjovem,
que venham, pode me procurar até no Instagram ali, me mandar a mensagem que a gente direciona, né? O Sete Sergos hoje é a casa do transportador gaúcho, onde a gente tem se Legal. reunido e lutado pelo setor. A Conjovem é um espaço de muito aprendizado, é onde eu aprendi quase tudo que eu sei sobre transporte. Lá tem muita oportunidade também para o jovem gestor, para o jovem que está começando a sua carreira como dono de empresa de transporte, o que está na linha de sucessão da empresa. Convidar também o pessoal a fazer meu jabá aqui, né? Quem não me segue lá no Instagram, me seguir. Estou fazendo o lançamento essa semana da minha imersão presencial, então a gente vai ter aí em outubro uma imersão presencial para trabalhar os pontos de liderança que eu acredito. Então, quem não me segue, segue lá. LinkedIn também pode adicionar lá que a gente faz uma conexão bacana. E muito obrigado, Matheus, pela mediação aqui, pela conversa. Foi muito Legal. bacana, acho que a gente se identificou bastante já desde o nosso É isso primeiro aí. papo, né? E É isso aí. eu tô aí à disposição e fico muito feliz mesmo de poder contribuir. E sempre que quiser, tô disponível para a gente conversar mais. É isso Desculpe aí. se eu não respondi tudo com clareza, que também a gente não sabe tudo, né? É isso aí. Cara, que legal. Ah, última pergunta aqui. O Conjuro é apenas para o pessoal de transportes do Sul? A Conjovem, tá? Eu vou Com escrever jovem. aqui, É. Conjovem. Com jovem, COM jovem, tá tudo Isso, junto. Conjovem. A Conjovem é nacional, tem em todos os estados, quase todos os estados do Brasil, pelo menos faltam poucos que não tem. Ela Tem diretorias regionais também, né? Para Isso, é o os caminho lá eventos. para você conhecer a Conjovem é buscar aí nas redes sociais mesmo da Conjovem, você pode procurar, mandar uma mensagem lá, para saber em qual você vai encaixar, né? Porque às vezes a pessoa está lá em Paraná e daí, ó, Paraná, por exemplo, tem 3 núcleos, tem Curitiba, tem Ponta Grossa, eu acho, Cascavel, então tem uma capilaridade nacional e você tem que ser filiado ao sindicato também, né? Então, você vai lá, por exemplo, vai entrar na Conjovem Curitiba, você vai se filiar ao 7 Separa e vai ter Sim, acesso à Conjovem. legal. Então, para quem quer seguir aí o Tony, Instagram, Tony com Y Bernardini, LinkedIn também, Tony Bernardini. É, a gente deixou aqui no nosso chat também as redes sociais aí da CCM. E, gente, muito obrigado. Obrigado de novo, Tony. É um prazer conversar contigo. E muito obrigado aí todo mundo que participou. Valeu pelo pessoal de casa. E fiquem com Deus e até mais, galera. Obrigado, Tony. Até mais, meu amigo. Matheus, obrigado, pessoal, pela presença. Um É isso. abraço. Falou, tchau. Tchau.